Nesse módulo nós vamos trabalhar o triângulo, o retângulo e as suas relações métricas. Quando você pega um triângulo, retângulo e traça a altura relativa à hipotenusa, nós podemos determinar um grupo de triângulos que são semelhantes. Se esse ângulo é alfa, esse ângulo é beta, o meu alfa mais beta tem que ser 90 graus, porque aqui eu já tenho 90 graus. Mas quem você somou em alfa para 90 graus foi o beta. Quem você soma em beta para 90 graus é o nosso alfa. Quem você soma em alfa é o nosso beta. Ou seja, eu tenho aqui todos os triângulos sendo retângulos com os ângulos alfa e beta. E se você tem os ângulos alfa e beta, nós temos então figuras semelhantes. Aí eu separei os triângulos. Eu tenho aqui o triângulo 1, eu tenho aqui o triângulo 2, separei o triângulo 1, o triângulo 2. Aqui nós temos o triângulo 1 e aqui você tem o triângulo maior. Para o triângulo 1 e 2, as figuras são figuras semelhantes, pelo critério ângulo-ângulo. E se eles são semelhantes, a razão entre as medidas lineares é uma constante. Só que são relativas ao mesmo grupo de ângulos. Então, aqui você tem os seus ângulos que servem como referência na semelhança. Oposto a alfa no 1, nós temos o H. Oposto a alfa no 2, nós temos o N. Oposto a beta, nós temos o M. Oposto a beta, o H. Essa é a primeira relação que me interessa. Multiplicando cruzado, a altura ao quadrado é o produto das projeções. Então, a nossa altura ao quadrado vai ser a projeção linha vezes a projeção duas linhas. Mas eu ainda posso fazer a semelhança do triângulo maior com o triângulo 1, por exemplo. Aqui você tem o ângulo alfa, aqui nós temos o ângulo beta, esse é o alfa, esse é o beta. Oposto a alfa no maior é o A, oposto a alfa, o H. Oposto a beta é o C, oposto a beta é o nosso M. A hipotenusa no maior é o B, a hipotenusa no maior é o C. Usando essa relação, C ao quadrado é igual a M vezes B. Repare que C é o cateto original. O cateto ao quadrado é a sua projeção pela hipotenusa. Então, o nosso cateto, linha ao quadrado, vai ser a sua projeção linha vezes a hipotenusa. E você pode ainda pegar a semelhança e trabalhar essa igualdade dos extremos. Então, aqui você tem que o seu B vezes H é o A vezes C. O A e o C são catetos, ou seja, o produto dos catetos vai ser o B, que é a hipotenusa, vezes a altura, ou seja, a altura vezes a hipotenusa. Para você chegar no teorema de Pitágoras, basta você somar as relações que envolvem o cateto ao quadrado, produto da sua projeção pela hipotenusa. Observe, o cateto C ao quadrado vai ser o produto da sua projeção M pela hipotenusa, que é o valor de B. Mas o outro cateto A ao quadrado vai ser o produto da sua projeção N pela hipotenusa, que vale B. Somando, colocando o B em evidência, você tem o M mais N e o nosso C ao quadrado mais o A ao quadrado. Só que o M mais N é o próprio valor de B. É a soma dessa projeção com essa. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas lembre-se que as relações que eu mostrei é para o triângulo retângulo, onde você traça a altura relativa à hipotenusa. Se o triângulo não é retângulo, você vai ter que trabalhar somente com o teorema de Pitágoras. Posso chamar essa projeção de M,
aqui é A menos M. Aplicando Pitágoras nesse primeiro triângulo, nós temos que o b ao quadrado vai ser o valor de m ao quadrado mais x ao quadrado. Aplicando Pitágoras nesse outro triângulo, nós temos que o a ao quadrado vai ser o x ao quadrado e o quadrado de a menos m. Desmembrando, nós temos que o a ao quadrado é o x ao quadrado mais a ao quadrado menos 2am mais m ao quadrado. Mas observe, o valor de x ao quadrado com o valor de m ao quadrado, nós temos na primeira relação, vai ser o b ao quadrado. Posso ainda simplificar o valor de a ao quadrado com a ao quadrado. 2am vai ser b ao quadrado. O m é b ao quadrado sobre 2a. Substituindo na relação, nós podemos encontrar o valor de x. O valor de b ao quadrado vai ser o m ao quadrado mais o x ao quadrado. Só que o m é o b ao quadrado sobre 2a. Ou seja, b ao quadrado é o b à quarta sobre o 4a ao quadrado mais x ao quadrado. Então, o nosso x ao quadrado passa para o outro lado. É o b ao quadrado menos o b à quarta sobre o 4a ao quadrado. Ele pede o valor de x ao quadrado. Se você quisesse tirar o mínimo, poderia, mas aqui nós já conseguimos marcar a alternativa correta, D. Para essa questão, eu quero determinar o valor de x, sabendo que as circunferências são tangentes. Se as circunferências são tangentes, a distância entre os centros tem que ser a soma dos raios. Então, aqui, o nosso valor vai ser o Rzão mais o Rzinho. Passando uma reta paralela, aqui nós temos os pontos de tangência, 90 graus, 90 graus. O lado direito é Rzinho. Então, o lado esquerdo é Rzinho. O que sobra vai ser o Rzão menos Rzinho. Como eu passei uma paralela e aqui é x, então aqui em cima também vale x. Aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, o quadrado de Rzão mais Rzinho, vai ser o quadrado de Rzão menos Rzinho, mais x ao quadrado. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Posso simplificar r ao quadrado, o rzinho ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado deu 4, rzão rzinho. O meu x é a raiz quadrada de 4 rzão rzinho. O nosso x é 2, raiz quadrada de rzão rzinho. Perceba que se eu tenho circunferências tangentes, a distância entre os pontos da reta tangente às duas circunferências é dado por 2 vezes a raiz quadrada do produto de Rzão com Rzinho. Na figura a seguir, o lado AC, ele afirma que vale A, o segmento BC, ele afirma que vale B, O é o centro da circunferência, CD é perpendicular. Observe a minha circunferência. Perceba nessa circunferência os dados que ele fornece. Nós temos que a distância que vai de A até C, nós temos que a distância que vai de A até C, ele afirma que vale A, vale B. Aí ele fala para você que os segmentos são perpendiculares. O seu CD, ele é perpendicular. Se é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Nós temos todo o triângulo retângulo está inscrito em uma semicircunferência. Então, o meu triângulo ADB, ele é retângulo. E eu tracei a altura relativa à hipotenusa. Então, aqui eu tracei a altura H, mas no triângulo retângulo, a altura ao quadrado vai ser o produto das projeções. Aí eu tenho a projeção A
vezes a projeção B. Então, a altura ao quadrado é o produto das projeções. Então, a nossa altura é a raiz quadrada desse AB. Perceba que essa altura, ela representa a média geométrica. A média geométrica entre os valores A e B. Por outro lado, nós podemos calcular o valor de ED também. Perceba o outro triângulo retângulo. Esse outro triângulo retângulo em amarelo. Eu quero determinar o valor de ED, que eu vou chamar de x. Mas nós sabemos que aqui eu tenho 90 graus. O meu cateto, que nesse caso é o h, ao quadrado, ele vai ser o produto da sua projeção, que nesse caso é x, vezes a hipotenusa inteira. A hipotenusa inteira é a medida do raio. Mas esse raio é metade do diâmetro. O nosso raio vai ser o A mais B sobre 2. Repare que esse raio representa a média aritmética. E aqui você tem qual seria o valor. O h ao quadrado nós encontramos como sendo AB, x vezes o valor de A mais B sobre 2. Ou seja, o nosso x vai ser 2 vezes o AB sobre o A mais B. Repare que esse x ele é a média geométrica entre os valores. E você acabou provando geometricamente quais são as propriedades que aparecem. Que seria o que ele pede: a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. A média aritmética é a medida do raio. O nosso raio aqui é a hipotenusa do triângulo maior aqui. Por outro lado, a média geométrica é a hipotenusa desse triângulo miudinho. Então, ela tem que ser maior do que x, mas ao mesmo tempo menor que a medida do raio. Então, você percebe na figura que o seu valor do raio ele é maior do que h, e o h, por sua vez, é maior do que x, fazendo, inclusive, a alternativa B. Ele pede para você provar a relação em que h ao cubo vai ser a hipotenusa C vezes A vezes B. Eu vou chamar esse pedacinho de M, aqui é o nosso N. O que a gente pode fazer em relação às nossas figuras? Todos os triângulos ali são triângulos semelhantes, tendo em vista que você pode determinar qual seria os valores desses ângulos. Mas nós temos mais. Se esse pedacinho é N, esse é N, porque a figura é um retângulo. E aqui é o nosso M. Pelas relações métricas do triângulo retângulo, nesse triângulo em amarelo, podemos escrever que o nosso valor da altura ao quadrado vai ser o produto das projeções, que é o A vezes M. Por outro lado, seguindo nesse outro triângulo, o nosso M ao quadrado vai ser o valor associado ao N e ao B. Ou seja, você pode escrever uma relação a partir desses dois elementos. Multiplicando as duas, o nosso N ao quadrado vezes M ao quadrado é o A vezes B vezes o M vezes o N. Simplificando, o nosso AB vai ser o N vezes M. O que mais que nós podemos fazer? No triângulo maior, nós sabemos que a altura vezes a hipotenusa vai ser o produto dos catetos, que é o nosso A mais M, vezes o valor de B mais N. Mas aqui você poderia trabalhar exatamente com esse produto que aparece. Você pode substituir nas outras relações. Observe, o valor dessa altura ao quadrado vai ser igual ao produto da sua projeção, que é o M, vezes a hipotenusa
que é o A mais M. De forma análoga, no outro triângulo, a altura ao quadrado é o N vezes o B mais N. Multiplicando as duas, nós chegamos que o H quarta vai ser o M vezes N, vezes o valor de A mais M e o A mais N. Mas você sabe que esse produto é o H vezes C. E você sabe que o M vezes N é o nosso AB. Então, H quarta deu H vezes A vezes B. Então, nós chegamos que o H quarta é o nosso A vezes B vezes o H vezes C. Ou seja, H ao cubo é o A vezes B vezes C. E nós provamos a relação que ele pediu.